No último vídeo eu falei que a gente ia montar uma VPN site to site. E no vídeo de hoje a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai conectar o nosso site A com o nosso site B através do AreGuard. Então, sem mais delongas, bora para a tela do computador e começar a planejar isso. Então, antes da gente começar, vamos entender o que é o AreGuard. O AreGuard ele é um protocolo de rede privada virtual, famosa VPN. Ele é moderno, ele é seguro, tá? E ele foi criado lá em 2015 com o principal objetivo de substituir os protocolos mais antigos, como o IPsec e o OpenVPN. Uma das vantagens dele é que ele é extremamente fácil de configurar, ele é mais rápido e ele é open source, né? Bom, então agora que a gente entendeu o que é o AreGuard, vamos trazer um contexto para ficar mais fácil de assim, identificar e entender esse laboratório? E o contexto é o seguinte: você foi contratado como um analista de infraestrutura por uma empresa que possui duas unidades, uma matriz e uma filial. Atualmente, cada unidade possui a sua própria rede local isolada. Esse detalhe é bastante importante, tá? Mas a empresa precisa de que alguns serviços internos da matriz sejam acessados com segurança pela filial. Então aqui, né, o nosso principal problema é o seguinte: a filial possui um dashboard interno, mas esse dashboard depende de uma API que está hospedada lá na rede da matriz. E a empresa ela não quer expor essa API diretamente na internet, porque isso aumentaria a superfície de ataque. Então a solução proposta é criar uma VPN site-to-site utilizando o AreGuard e o pfSense. Tá? Então a gente vai conectar essas duas redes de forma segura. Então, trazendo o contexto aqui, vamos para a nossa topologia, né? Entender como está a nossa topologia. Então, essa daqui é a nossa topologia, tá? Não se assuste, ela é bem fácil de entender, tá? Bom, então vamos começar aqui do nosso lado esquerdo, tá? Aqui é o nosso site A, o site da nossa matriz. Aqui, né, nessa rede, que tem a API que a empresa não quer expor diretamente na internet. Então, basicamente, aqui a gente tem uma API rodando na nossa porta 8000 e tem um pfSense aqui. Não vou entrar muito em detalhes sobre os IPs agora, mais para frente eu entro, mas é isso, bem simples. A gente tem um pfSense e um único serviço aqui de API rodando na porta 8000. Passando aqui para a direita, a gente tem a nossa WAN simulada, que seria a nossa internet básica. A gente tem aqui o nosso ISP simulado, que é o nosso provedor de internet, tá? E vai fazer essa conexão com a nossa rede, né? A rede local com a internet. E seguindo, a gente vai ter o nosso site B, que seria o site da filial. Ele é uma LAN bem básica também, tá? Ele basicamente vai ter um pfSense e vai ter o nosso serviço de dashboard lá operando na porta 3000, ok? Sem mais, é isso daqui que é a nossa topologia. É uma topologia bem simples, mas ela ajuda a gente a entender como vai funcionar a nossa VPN site-to-site, tá? Bom, então agora que a gente já entendeu o que é o AreGuard, o nosso contexto e como está a nossa topologia do nosso laboratório, a gente tem que partir para a prática, né? Correto, eu concordo. Mas antes, eu vou te mostrar como está atualmente o nosso dashboard e a nossa API, ok? Então vamos lá. Bom, então essa daqui é a API do site A, tá? A nossa matriz. Vocês vão perceber que ela é uma API bem simples. Ela é uma API que tem somente dois endpoints, um de /health e um para verificar o status do túnel. Então eu vou acessar esse endpoint aqui, ó, de /health. Vou clicar nele aqui, tá? Dar um tryout, execute, e a gente vai perceber que ela está online. A nossa API, ela está online. Ela fala aqui o serviço, que é o NetBridge Monitor API. Fala o hostname, que é o cliente A, o IP dele, o site que ele pertence, né, o timestamp e o uptime, o tempo que ele está ativo. Então, a nossa API ela está funcionando. Bom, então tá tudo certo com a nossa API, né, com o nosso /health. Vamos ver o status do túnel, tá?
vou clicar aqui em Tryout, Execute, ele vai fazer a nossa requisição. Pode ver que até demora um pouco, tá? Mas aqui ele fez a requisição para a gente e ele trouxe, né, o túnel, o nome do túnel, falou o protocolo, a porta que ele está usando, o local, né, já tem aqui tudo configurado, o remoto, tudo configurado, e a parte mais importante para a gente, que é o status. Se eu perceber, o status ele está down, significa que ele não tá, o túnel não está ativo, né, não está up. E o contrário de up, né, significa que não está funcionando. Então, é assim que está a nossa API. Ela está funcionando, ela está ativa, porém o status do túnel não está funcionando, que é justamente o que a gente vai configurar no vídeo de hoje. Bora para nossa dashboard aqui. Bom, esse daqui é o nosso dashboard. Esse dashboard ele está hospedado lá na nossa filial, no nosso site B, tá? E a gente pode ver aqui que o túnel está bloqueado, está com offline, tá, não tá pegando nenhum status da API, tá? Fala aqui também que tá sem o túnel AirGuard ativo, o dashboard não exibe dados. Então a gente pode constatar que a gente não tá com o túnel ativo aqui também nesse dashboard. Ou seja, tem algum erro aí. A gente precisa de configurar lá nos nossos pfSense para que isso funcione, tá? Bom, então agora que a gente já viu como tá a nossa API, como tá o nosso dashboard, a gente entendeu como está a nossa topologia, o nosso contexto e o que é o WireGuard, eu acho que a gente está mais que apto a colocar a mão na massa e resolver esse problema, né? A gente quer ver o dashboard verde, a gente não quer ver ele vermelho, né? Então, bora lá. Bom, para ficar mais fácil, eu separei os dois pfSenses aqui, tá? Em grupo A e grupo B. Eu também separei os pfSenses por cores, tá? Então, quando eu estiver mexendo no pfSense que estiver na cor clara, significa que eu estou mexendo no pfSense que é referente ao site A, ok? Quando eu estiver mexendo no pfSense que ele estiver no tema escuro, né, na cor escura, significa que eu estou mexendo no pfSense do site B. Isso vai ajudar você quando estiver fazendo alguma configuração. Então, associe aí. Tema escuro, site B. Tema claro, site A. Combinado? Então, para a gente começar, a gente precisa fazer uma configuração que, sem essa configuração, possa ser que dê algum problema no laboratório aí de vocês. Então, para a gente configurar, a gente vem aqui em System e vai fazer isso daqui nos dois pfSenses, tá? Em System, a gente vai vir aqui em Advanced, Networking, e a gente vai desabilitar essas três opções aqui, ó. Possa ser que por padrão já vem desabilitada as três, ou vem habilitada, vai depender muito da sua versão aí. Então a gente vai desabilitar esse Hardware Checksum Offloading, já está desabilitado. Hardware TCP Segmentation Offloading, vamos desabilitar. Hardware Large Receive Offloading, vamos desabilitar também. Vou fazer isso nesse pfSense e vou fazer isso no outro pfSense, ou seja, no pfSense A e no pfSense B. Aqui ele falou que essa mudança, né, no Hardware Checksum requer que o sistema faça um reboot. A gente pode confirmar aqui e clicar em OK. Por enquanto que ele está fazendo o reboot, eu vou fazer aqui, né, acessar o meu pfSense B e fazer a mesma configuração. System, Advanced, Networking, e aqui embaixo, Hardware Checksum Offloading, desabilita. Hardware TCP Segmentation Offloading, desabilita. Hardware Large Receive Offloading, desabilita. E Save. Vai dar a mesma mensagem, vamos clicar aqui em OK. E aí a gente vai ter que aguardar, né, esses 90 segundos, a página vai recarregar automaticamente para a gente, tá? Bom, então depois que ele fez o reboot aqui, né, ele atualiza a página para a gente, pedindo as credenciais. Vou clicar aqui em Sign In. E ele já está funcionando, tá? Bom, aqui no pfSense do site A, mesma coisa, clicar aqui em Sign In e já vai estar funcionando. Bom, então depois dessas configurações, a gente precisa testar a conectividade entre os dois pfSenses. Para isso, a gente vem aqui em Diagnósticos
command prompt. E aqui a gente pode digitar qualquer comando que o pfSense vai aceitar. É comando Linux, tá? Então, vou digitar aqui o ping-c3 para limitar a minha quantidade de pacotes. E o IP do meu pfSense do site B, tá? Que é o 100.69.69.44, 43. E com esse IP aqui digitado, clica aqui em Execute, que ele vai fazer a execução do comando. E aqui, como a gente pode ver, a gente tem a conexão. 64 bytes, o ICMP, o TTL de 64, o tempo. Então, o nosso pfSense A consegue, né, tem conexão de rede com o pfSense B, ok? E aqui é somente protocolos de rede, ou seja, o ICMP vai conseguir passar. Vamos fazer a mesma coisa lá no nosso pfSense do site B. Então, aqui no pfSense do site B, diagnósticos, command prompt, e aqui a gente vai passar o mesmo comando, ping-c3, passar o valor do IP lá do nosso pfSense A, tá? Que seria o da nossa WAN do pfSense A, que ele é o 44, tá? 100.69.69.44. Clicamos aqui em Execute e ele vai fazer o mesmo resultado, tá? Então aqui no nosso grupo A deu certo, temos conectividade, e no B também temos conectividade. Bom, então a gente tem tudo para começar a configurar o nosso WireGuard, tá? Então vamos lá. Vou voltar aqui para a página inicial do nosso pfSense em ambos. Então agora que a gente já tem conectividade entre os dois pfSenses, né? A gente tem que instalar o nosso WireGuard, né, para a gente fazer a configuração da nossa VPN site-to-site. Para isso, a gente vem aqui em System, Package Manager ou gerenciador de pacotes, e vai mostrar os pacotes instalados. Como a gente não tem nenhum pacote instalado, não vai mostrar nenhum para a gente. A gente clica aqui em Available Packages, que seriam os pacotes disponíveis. Ele vai fazer a busca lá nos repositórios do pfSense, vai trazer aqui para a gente um monte de pacotes. Para a gente procurar pelo WireGuard, clica aqui em Search Term, WireGuard, vamos digitar WireGuard e clicar aqui em Search. Ele vai trazer aqui o teu scale e o nosso WireGuard, que é o que a gente quer. O interessante é que ele fala que ele é extremamente simples, rápido e moderno VPN. Ele usa o estado da arte da criptografia, né? Ele mira ser rápido, simples. Esse daqui é o pacote que a gente quer, tá? Para a gente instalar ele, a gente clica aqui em Install, clicamos aqui em Config e ele vai fazer todo o processo de instalação para a gente. Agora que ele instalou aqui, vamos fazer o mesmo processo lá no nosso pfSense do site B. Então, System, Package Manager, Available Packages, vai fazer lá o get no repositório do pfSense, o WireGuard, Search, aqui vamos instalar o WireGuard, tá? Confirme. Ele vai instalar bem rápido pra gente, tá? Ó, e aqui ele terminou, tá? Então, Success. Então, pra gente ver se de fato instalou, a gente precisa ir aqui em VPN e ele tá aqui, ó, WireGuard. Se não tiver aqui, significa que não instalou, tá? Então a gente vem aqui em Storage Packages, ele vai procurar e vai falar que tem o WireGuard aqui, tá? Voltar lá para o nosso site A, pfSense do site A, e aqui também no nosso site A foi instalado. Então a gente já instalou o nosso WireGuard, falta a gente configurar ele. Então aqui em VPN, clicamos aqui em VPN, WireGuard, ou então aqui no nosso WireGuard a gente vem aqui em Settings, clicamos aqui em Enable WireGuard, e aqui no nosso Interface Group Membership, em vez de ser All Tunnels, a gente vai colocar aqui em Only Unsigned Tunnels. Ou seja, apenas nos túneis que a gente atribuir e permitir a VPN. Vamos fazer isso daqui nos dois WireGuards, tá? Habilitar o WireGuard e Only Unsigned Tunnels.
Save. Apply Changes. Perfeito. Vou fazer isso daqui no pfSense do site B. Então aqui, ó, VPN, WireGuard, Settings, Enable WireGuard, Interface Group Membership, em vez de All Tunnels, Only Unsigned Tunnels. Save, Apply Changes. Bom, então agora a gente precisa de criar um túnel, tá? Então a gente clica aqui em Tunnels, Add Tunnel, e aqui a gente vai dar um Enable Tunnel, se ele estiver desativo, tá? Mas muito provavelmente ele já vem ativo. E aqui no Description, só para ficar mais claro para a gente no futuro, vou colocar assim, ó, WG S2S, que seria o site-to-site, site B. Significa que é o meu túnel até o meu site B, tá? A porta vai ser a 51.820, porta padrão, tá? E uma coisa importante é aqui, ó, Interface Keys. A gente precisa de guardar essas chaves, que são essas chaves que vão permitir a nossa validação, a nossa autenticação, tá? Vamos clicar aqui em Generate. A gente vai copiar essa public aqui. E aí você precisa anotar essa chave aqui, tá? Você não pode perder. Então você gera aí de novo e copia. Mas guarda essa chave. Bom, por enquanto é isso, tá? Vamos salvar aqui o túnel. E vamos fazer o mesmo processo no nosso pfSense do site B, tá? Vamos aqui em Tunnels, Add Tunnel. Vou colocar aqui a mesma description, só que do nosso site A. A porta vai ser a mesma, 51.820. Aqui a gente vai também ter que gerar uma chave e vou copiar ela também, tá? Vamos salvar aqui. Clicar aqui em Apply Changes. Voltar lá no meu site A e clicar também em Apply Changes para as mudanças serem ativas, tá? Bom, aqui no nosso pfSense do site A, a gente vai ter que editar esse túnel aqui e clicar aqui nesse lapisinho, Edit Túnel. E aí, a gente vai adicionar um peer. Esse peer aqui, né, esse par aqui, vai ser o responsável por meio que fazer esse match entre o meu pfSense A e o meu pfSense B, tá? E para isso a gente precisa colar aqui a chave pública do meu pfSense B, aquela que a gente copiou, tá? Bom, algumas configurações aqui que vai ser o Enable Peer, a gente precisa que ele tá ativo, tá? O túnel, que é o que a gente acabou de criar. Description, vamos colocar aqui uma description de peer site B, tá? E aqui nesse dynamic a gente vai desmarcar ele. E nesse endpoint aqui a gente pode colocar o hostname, IPv4 ou IPv6 do peer, né, do nosso par. Esse IP aqui é o nosso IP público, né, o IP da nossa WAN, que a nossa WAN deu pra gente, tá? Nosso ISP. Então aqui é o 100.69.69.44 e o endpoint port é o que a gente configurou, que é o padrão 51.820 a 51.820. Bom, depois dessa configuração aqui a gente precisa só de definir o allowed IPs, que são os IPs que a gente vai aceitar no nosso túnel. Que no caso é o IP do nosso WireGuard, que é o 10.69.69.2, tá? Que esse daqui é o do nosso pfSense B. E aqui ele tem uma máscara que é /32, tá? A gente até pode colocar aqui um description, mas eu acho que não é necessário. Então, vamos clicar aqui em Add, mais um allowed IP. E aqui o nosso segundo IP seria o nosso IP da LAN, tá? Seria 192.168.177.0/24, tá? Bom, então esse daqui é o resumo da nossa configuração, tá? O túnel é o túnel que a gente acabou de criar. A description, o P do site B. Dynamic desativado. E o endpoint é o meu IP público, tá? O nosso provedor de internet, que seria o ISP. A porta 51.820. Keep Alive, não defini nada aqui. A nossa public key é a nossa public key que a gente pegou lá do nosso pfSense do site B. E aqui no nosso allowed IPs, a gente definiu o IP do túnel do WireGuard
e o IP da nossa LAN interna de lá do nosso pfSense B, ok? Vamos salvar aqui esse peer, apply change. Perfeito, a gente vai fazer a mesma coisa, só que invertida no nosso pfSense B, tá? Então vamos lá, peers, add peer, o túnel, vamos colocar esse aqui que a gente acabou de criar, e description, peer do site B, peer site A no caso, né? Dynamic, a gente vai tirar ele, o 100.69.69.43, a porta 51.820, keep alive não define nada. Aqui a gente vai passar a primeira chave pública que a gente pegou, seria essa aqui. Allow de IPs, a gente vai passar o 10.69.69.1/32 também. Vamos adicionar aqui mais um, que é 192.168.234.0, que é o IP interno da nossa rede A, da nossa rede da matriz, tá? Então, configurado aqui, save peer, apply changes. Bom, vamos ver se já está funcionando, né, nosso dashboard. Vamos lá. Ó, ele ainda não está funcionando, tá? Isso por quê? Porque a gente não atribuiu uma interface para o nosso WireGuard. A gente precisa atribuir isso, tá? Então vamos voltar lá no nosso pfSense A e atribuir uma interface. Então vamos clicar aqui, nosso pfSense A, né? Interfaces, em cima, Assignments, e a gente vai atribuir uma nova. Ó, aqui em Available Network Ports, a gente clicar nela, a gente tem aqui ó, um TUN WG0, significa que esse daqui é o túnel do WireGuard. A gente vai habilitar ele e clicar aqui em Add. E fala aqui, ó, interface foi adicionada. Vou clicar aqui em Save, só para um desencargo de consciência, né? E vou fazer a mesma coisa no site B, tá? No pfSense do site B. Interface, Assignments. Aqui, ó, Available Network Ports, já está selecionado do túnel. Add. Então, interface foi adicionada. Save. Então, a gente atribuiu aqui a nossa interface. Vou voltar lá para o meu pfSense do site A, tá? Porque a gente vai ter que fazer umas configurações para essa interface em específico, tá? Então, vamos clicar aqui em OPT1. Bom, então, aqui nessa parte de configuração da interface, a gente vai clicar aqui em Enable Interface. No Description, vou colocar algo que me lembre que é a minha interface conectada no WireGuard, lá do site B. Então vai ser WG _ site B. Configuration Type vai ser um Static IPv4, tá? E que nesse MTU vai ser 1440, ok? Aqui nesse IPv4 address, a gente vai definir o IP que a gente definiu lá no Allowed IPs, que vai ser o nosso 10.69.69.1. E aqui a barra vai ser diferente, tá? Aqui vai ser //24. Tá? E agora a gente vai definir o gateway do túnel, tá? Então vai ser aqui WG gateway _ WireGuard WG gateway WireGuard site B, tá? E o IPv4 dele também. E o IPv4 também, que vai ser o meu 10.69.69.2. Description, a gente não precisa. Vamos clicar aqui em Add. Perfeito, perfeito aqui. Vamos dar um save. Apply changes. Vamos fazer o mesmo processo no pfSense site B, tá? Estamos aqui no apt, Enable Interface, que vai ser o nosso WG WireGuard site _ A. Configuration Type estático. MTU, mesma coisa, 1440.
IP address, a gente vai colocar o nosso 10.69.69.2/24. O nosso gateway, a mesma coisa, só que vai ser o de lá. Lá a gente definiu que o IP address era o 10.69.69.1. Aqui vai ser o 10.69.69.2. Aí o gateway desse daqui vai ser o 10.69.69.1. Tá? Pode parecer um pouco confuso, mas vai dar tudo certo, tá? Então, aqui, ó, site A, o gateway vai ser o 10.69.1, que é o gateway que está lá. Tudo certo aqui? Bom, então agora que a gente já configurou o nosso WireGuard, atribuímos as interfaces, a gente precisa verificar se a configuração está correta, tá? Como a gente faz isso? Aqui em Status, o WireGuard, ele vai mostrar aqui pra gente, ó. Ó que tá up o Tony, então eles estão conseguindo se conversar, tá? No PFSense do site B, tá funcionando o túnel. Vamos ver no PFSense do site A. Então, Status, WireGuard, que ó, tá funcionando, tá? Up. O RX 9 e o TX 20. Então, tá funcionando. Vamos ver como é que tá a nossa API? Então, vamos lá. Nosso NetBridge aqui, nosso API/health, dá um execute. Mesma coisa, tá? Não mudou muita coisa aqui. Bom, vamos testar aqui a conexão do túnel, né? A gente atribuiu a interface, a gente configurou o nosso WireGuard. Então, tecnicamente tem que estar funcionando, né? A gente viu também que o nosso túnel tá up. Então, vamos testar aqui, né? Executar nossa API. E a gente pode perceber que o nosso status tá down. Por que ele tá down? Por conta das nossas regras do firewall, tá? A gente não definiu nenhuma regra, então, por padrão, ele vem bloqueado. E a gente precisa configurar isso, né? Liberar a porta 51.820. Então, vamos fazer isso. Bom, para a gente definir uma regra aqui no nosso PFSense, a gente clica aqui em Firewall, Rules. Aqui na nossa One, tá? Observe que aqui está selecionada a One. A gente clica aqui em Add para a gente adicionar uma nova regra. Aqui vai ser o Action Pass. A interface vai ser a One, tá? A Address Family, IPv4. Protocolo, UDP, porque o WireGuard ele vai utilizar o protocolo UDP. Ele é baseado em cima do protocolo UDP. O source eu vou tirar de N para address ou alias, seria o nosso endereço. E aqui eu vou colocar o endereço da nossa WAN, tá? Que é o 100.69.69.44. Né? Em destination, eu vou tirar de N e vou colocar para One Address. Destination Port Range, vou colocar aqui, ó, 51.820, que é a porta do nosso WireGuard. Fazer isso daqui, ó, pegar, copiar aqui, colar aqui também, serve. Não vou querer o log. Em description, vou colocar uma descrição aqui, ó, bem explícita, que é permitir o WireGuard DP na porta 51.820 from site B. Tá? Então, save, apply change. A gente vai fazer a mesma coisa, só que no PFSense do site B, tá? Então, aqui, PFSense do site B, firewall, rules, one, selecionada, add, um action de pass, one, a interface é one, tá? O disable, desmarcado, address family, IPv4, protocolo, UDP, source, address. Aqui, em vez de a gente colocar o nosso 44, a gente vai colocar o nosso 43, tá? Então, 100.69.69.43, destination one também, tá? One address, destination port range 51.820, tá? Até a mesma. E aqui no description, vou utilizar a mesma description, só que em vez de ser site B, vou colocar site A. Tá? Save, apply changes. Bom, agora a gente definiu regras
na nossa WAN. Vamos ter que definir também regras na nossa interface do WireGuard, tá? Então, vou voltar lá para o meu PFSense do site A, clicar aqui, né, na minha parte de Firewall Rules, tá? Em vez de WAN, vou selecionar a interface que está no meu WireGuard, que é a minha WG Site B. Bom, então aqui a gente não tem nenhuma regra, né? Vamos clicar aqui em adicionar. A primeira regra que a gente vai configurar é a regra do ICMP, tá? Protocolo de rede. Então, Action, vamos colocar aqui em Pass, a interface do WireGuard, a família, né, vai ser a do IPv4, o protocolo vai ser o ICMP. Aqui, né, tem vários tipos, coloca N aí, para permitir todos. Em Source, vamos colocar aqui em Address ou Alias, tá? E aqui vai ser o IP da minha LAN do site B, tá? Então vai ser a minha 192.168.177.0, tá? E ele vai pegar o meu barra 24, não precisa definir o barra 24, que ele define automaticamente. E aqui no meu destination a gente vai permitir conexões para minha LAN do meu site A, né, da minha matriz. Em vez de N, a gente vai colocar em address ou alias. E o destination vai ser 192.168, a minha rede local da minha matriz, que é a minha 234.0. Aí vai ser barra 24, ele pega automaticamente. E aí aqui a gente vai colocar no description o nosso allow ICMP site B to site A, tá? Salvar, apply changes. Agora a gente precisa criar outra regra para permitir o tráfego da LAN, tá? Porque afinal a gente vai estar trafegando ali, né, um HTTP, né, que vai ser a nossa requisição. E o ICMP é um protocolo de rede, né, não é da camada de aplicação, então a gente precisa definir isso daí também. Clicar aqui em Action Pass, interface correta, protocolo. O protocolo vai ser o N, tá? O source, address or alias, aqui vai ser a mesma coisa, tá? 192.168.177.0. Aqui embaixo, address or alias 192.168.234.0. E a description vai ser allow LAN B to LAN A. Vamos fazer a configuração bem parecida no nosso PFSense do site B, tá? Então aqui, a gente estava aqui na nossa WAN, vamos clicar aqui no nosso WG Site A. Adicionar uma regra. Bom, aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Então, Address Family IPv4, protocolo vai ser o ICMP, aqui o ICMP Subtypes N, o Source vai ser Address or Alias, que vai ser 192.168.234, lembrando que aqui tem que ser o inverso, tá? .0. Nosso destination, que é address or alias 192.168.177.0. E aqui no meu description, vou colocar aqui, ó, allow ICMP site A to site B. Adicionar uma regra aqui nova, que seria do meu N lá, né? IPv4, protocolo vai ser N, mesma coisa, tá? 192.168.234.0. Destination, address or alias 192.168.177.0. Aqui em Save, Apply Changes, perto do final, tá? Se a gente fez muita coisa até aqui, a gente precisa desabilitar o NAT, tá? Então a gente clica aqui em Firewall, NAT, Outbound. Em vez do modo automático, a gente vai deixar no modo híbrido, tá? Clicar aqui em Save, Apply Changes. Vamos fazer a mesma coisa no nosso PFSense do site B. Firewall, NAT, Outbound. O modo a gente vai tirar de automático, colocar em Hybrid, que é o híbrido. Save. Apply Changes. Então depois que a gente definiu aqui em Hybrid, né, o NAT Mode para ser híbrido, a gente vai vir aqui em Mappings e vai adicionar uma regra nova, tá? Então esse do not net, vamos marcar. A nossa interface, que a gente quer, a nossa WG Site A. O Address Family vai ser IPv4.
protocolo N, o source eu vou colocar network or alias. Aqui vai ser o IP local da nossa rede B, tá? Da nossa rede que a gente está. Nesse caso aqui, a gente vai colocar o IP local do nosso pfSense que a gente está. É o 192.168.177.0/24. E o destination, network or alias, o IP local do nosso site A, tá? 92.234.0/24 também. E aqui no description eu vou colocar no net LAN B to LAN A. Tá? Então não vai fazer o net entre essas redes. Coloquei. Vou salvar aqui. Apply changes. Fazer a mesma coisa no nosso pfSense do site A. Aqui, add do notnet. Habilitar nossa interface WG site B. Address family IPv4. Protocolo N. Network, que vai ser a nossa 192.168.234.0. Vai ser 192.168.177.0. Aqui não pode marcar. Description, mesma coisa, só que a gente coloca EB aqui. Save. Apply changes. Bom, então agora que a gente finalizou todas as nossas configurações aqui, nada mais justo do que a gente dar uma olhada no nosso dashboard e na nossa API e ver como elas estão. Ver se o nosso WireGuard funcionou 100% e se está conseguindo passar, né, informações através da nossa VPN site to site. Vamos lá. Vou aqui na nossa API, vou clicar aqui no nosso API Tunnel /status, clicar aqui em Execute. E aqui ele deu status operacional, tá? Então significa que o nosso túnel está funcionando, pelo menos da parte do pfSense do site A. Vamos ver o nosso dashboard como ele está. E eu vou atualizar aqui ele, tá? E o nosso dashboard ele está funcionando. Ele está com o túnel WireGuard funcionando, ele está online. O peer do túnel está falando que aqui que o peer do túnel é o mesmo que a gente configurou, nosso 10.69.69.1, API protegida, enfim, nosso WireGuard e a nossa VPN site to site foi concluída com sucesso, tá? Bom, então esse daqui foi mais um vídeo, né? A gente passou desde a explicação do que é o WireGuard, o contexto, expliquei como tá a topologia desse laboratório. E aí a gente destrinchou, né, o WireGuard, a configuração ali no pfSense. E no final, né, que é o mais importante, a gente fez os dois serviços funcionarem, tanto da API quanto do dashboard. E se você tem ideia de sugestões de vídeos, comenta aí embaixo, deixa seu like, compartilha. E sem mais é isso. Muito obrigado e até a próxima.